Sejam muito bem-vindos à Aviação do Exército. Nos próximos minutos, sintam-se embarcados em uma de nossas aeronaves, realizando um sobrevoo para conhecer a aviação do Exército Brasileiro. Primeiramente, um pouco de história. As primeiras atividades aéreas no Brasil têm raízes na Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida em 1867, quando ocorreu o uso de balões para a observação do território inimigo. Em 1912, 6 anos após o histórico voo do 14 bis, a Força Terrestre viu nesse novo vetor de combate a oportunidade de um significativo aumento de sua capacidade operacional, acompanhando assim a evolução vivida pelos principais exércitos europeus naquela época. Nesse contexto, o então tenente Ricardo João Kirk foi enviado à Escola de Aviação Francesa, onde concluiu com êxito o curso de piloto, trazendo para o Brasil a semente do que hoje é a nossa aviação do Exército. Em 1º de março de 1915, durante a campanha do Contestado, no cumprimento de uma missão de reconhecimento, o tenente Kirk encontrou a glória de seu pioneirismo e reservou o seu lugar na história. Condição esta somente conferida àqueles que ousaram fazer o que muitos julgavam impossível. De modo heróico, se despediu da vida, consolidando-se como paradigma de coragem e abnegação, e tornou-se merecidamente o patrono da aviação do Exército. Na década de 20, inicia-se a formação das primeiras escolas de aviação que crescem e transformam-se na arma de aviação do Exército. Em 1941 é criada a Força Aérea Brasileira, que então assume todas as atividades aéreas no âmbito das Forças Armadas. Decorridas mais de 4 décadas, o Exército percebe a necessidade de reconquistar o domínio da terceira dimensão do combate. Assim sendo, é recriada a aviação do Exército em 3 de setembro de 1986, com aeronaves de asa rotativa. Taubaté foi a cidade escolhida para a instalação da aviação do Exército. Situada no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, esse município oferece condições geográficas estratégicas, pois se localiza no mais importante eixo econômico do país, entre as capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ocupando uma área de 2.850.000 metros quadrados, as instalações da aviação do Exército são divididas em hangares, pátio de aeronaves e pavilhões. Essa infraestrutura oferece a condição necessária para o cumprimento de sua missão, proporcionar aeromobilidade para as tropas do Exército Brasileiro. Em Taubaté estão localizadas 6 organizações militares, onde trabalham diuturnamente cerca de 2.500 homens e mulheres. Essas organizações militares são o Comando de Aviação do Exército, o Centro de Instrução de Aviação do Exército, o 1º e o 2º Batalhões de Aviação do Exército, o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército e a Base de Aviação de Taubaté. Além das organizações militares já citadas, existem mais 2 unidades localizadas fora de Taubaté. O 3º Batalhão de Aviação do Exército, situado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o 4º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus, Amazonas. A partir de agora, conheceremos um pouco mais sobre cada organização militar da aviação do Exército. O Comando de Aviação do Exército é comandado por um general de brigada. O CAVEX é o órgão que coordena o preparo e o emprego das unidades aéreas e que define a manutenção, as normas operacionais e as questões relativas à segurança de voo, entre outras atribuições. O Centro de Instrução de Aviação do Exército é a unidade de ensino que capacita os recursos humanos. Nele são formados os pilotos de helicóptero, os gerentes de manutenção e os mecânicos de voo. Além disso, outros cursos e estágios são ministrados, atendendo às demais necessidades em pessoal especializado. O nível de treinamento oferecido pelo centro é equivalente ao das melhores forças armadas do mundo. O ensino está sempre utilizando computadores como plataformas de apoio.
Nesse contexto, foram desenvolvidos programas em apoio às instruções. Suas instalações são compostas por salas de aula e áreas de treinamento. As suas novas instalações estão em fase de conclusão e localizam-se no setor sul do Complexo de Aviação de Taubaté. Ao lado dessas novas instalações está sendo construído o Centro de Simulação da Aviação do Exército, que reunirá os simuladores de voo, equipamentos que muito contribuem para a capacitação dos aeronavegantes. Outra importante iniciativa do centro foi a criação de um simulador de voo próprio, que auxilia a instrução e o aperfeiçoamento dos pilotos. Cabe destacar ainda o simulador de voo para helicópteros Esquilo e Fennec, conhecido como CHEF. Este equipamento, dotado de alta tecnologia, possibilita melhorar a formação dos recursos humanos. Ele foi desenvolvido pelo Centro de Tecnologia do Exército em parceria com a empresa Spectra Tecnologia e contou com o apoio da aviação do Exército. Esse simulador possui plataformas de movimento que reproduzem todas as respostas da aeronave para cada comando efetuado pelo piloto. Tal empreendimento colocou o Brasil no seleto grupo de nações que desenvolvem simuladores de voo. Os batalhões de aviação do Exército são as unidades operacionais. Seus pilotos, gerentes e mecânicos são altamente especializados. Esses profissionais integram a técnica do combate aéreo com a tática da força terrestre. Atualmente, os 4 batalhões de aviação do Exército são equipados com helicópteros Esquilo, Pantera, Black Hawk, Cougar e Jaguar. O Esquilo é um helicóptero de reconhecimento e ataque com capacidade para 3 tripulantes e 3 passageiros. Ele pode servir também para transporte de um ferido. A velocidade máxima que atinge é de 200 km por hora e realiza operações de gancho carregando cargas de até 750 kg. Atualmente, a frota desse modelo de aeronave está sendo modernizada. Com isso, ganhará uma maior proteção balística e será dotado com sistemas de avançada tecnologia, fundamentais para o emprego no combate moderno. O Pantera, por sua vez, é um helicóptero de manobra. Possui espaço interno para 9 passageiros e 3 tripulantes. Carrega cargas de até 1.600 kg no gancho e sua velocidade máxima é de 230 km por hora. Ele tem capacidade para transportar até 4 feridos. Esse modelo de aeronave também está passando por uma profunda modernização. Sua nova versão é o Pantera K2, que possui um melhor desempenho e oferece mais segurança para a tripulação. O Black Hawk também é um helicóptero de manobra e cumpre principalmente missões de desembarque e assalto aeromóvel, transporte de tropas e cargas. Além disso, essa aeronave pode ser empregada em missões de busca e resgate e de transporte de feridos, podendo levar até 6 macas. A única unidade que possui esse modelo é o 4º Batalhão de Aviação do Exército. Quanto ao Cougar, ele transporta até 23 combatentes equipados e armados. É um helicóptero de emprego geral e se adapta muito bem ao transporte tático de tropas e às missões de apoio logístico. Pode carregar até 4,5 toneladas de carga em gancho externo. O último modelo a apresentar é o Jaguar. Ele também foi concebido para emprego geral. É a maior e mais moderna aeronave em uso pela aviação do Exército. O seu peso máximo de decolagem são 11 toneladas e é equipado com 2 turbinas, o que permite uma velocidade de cruzeiro de 250 km por hora. O seu tanque de combustível possui grande capacidade, significando uma autonomia de 1.280 km. As aeronaves da aviação do Exército são compatíveis com o emprego de óculos de visão noturna, OVN. Tal condição favorece a obtenção do efeito surpresa sobre o inimigo, pois permite um melhor aproveitamento em operações noturnas. Atualmente, todos os 4 batalhões operacionais cumprem missões à noite.
Para garantir o perfeito funcionamento de suas aeronaves, a aviação do Exército conta com o competente trabalho do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército. Essa organização militar é responsável por funções logísticas específicas, como a manutenção das aeronaves e o controle do suprimento de aviação. O batalhão também oferece apoio logístico às operações, como, por exemplo, o abastecimento de aeronaves. O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército, em breve, terá novas instalações, mais amplas e mais adequadas aos novos desafios logísticos. Ele passará a contar com 14 mil metros quadrados de área construída, o que corresponde ao dobro do espaço atual. As futuras instalações se localizam no setor sul do Complexo de Aviação do Exército em Taubaté. Os novos hangares, construídos numa concepção moderna, possibilitarão o aumento do já elevado padrão de qualidade e segurança do batalhão, o responsável pelo fazer voar. A Base de Aviação de Taubaté é a organização militar que assume importantes encargos administrativos das unidades aéreas sediadas em Taubaté, o que permite que elas possam se voltar integralmente para o emprego operacional, logístico e de ensino. A base, por meio de seu serviço de aprovisionamento, prepara e fornece 1.800 refeições por dia para todos os militares que servem em Taubaté. Embora seja um grande número de profissionais atendidos, a qualidade da alimentação é sempre mantida em muito bom nível, o que contribui para o bem-estar do pessoal. No que se refere à saúde, a base é a responsável pelo Centro Médico de Aviação do Exército. Este centro presta atendimento médico-odontológico, colaborando muito para a qualidade de vida do nosso pessoal. A Base de Aviação de Taubaté também administra e realiza a manutenção de 2 vilas militares. São ao todo 310 residências, casas e apartamentos destinados aos militares e às suas famílias. O cumprimento dessa missão cabe à Prefeitura Militar, eficiente equipe que cuida também de todos os demais bens imóveis do Complexo de Aviação de Taubaté. Outra importante necessidade da família militar é atendida pelo Hotel de Trânsito da Aviação do Exército, que é administrado pela base. Este hotel recebe muito bem os militares que servem em Taubaté, bem como aqueles que estão de passagem pela região do Vale do Paraíba. Além das missões administrativas já citadas, a Base de Aviação de Taubaté é responsável pelo pagamento do pessoal, a aquisição de bens e serviços, a segurança do aquartelamento e das vilas militares, o controle patrimonial, a manutenção de viaturas, o tratamento de efluentes, entre outras. Mas a base não é somente uma unidade administrativa. Ela opera o aeródromo da aviação do Exército, o único da Força Terrestre, monitorando o tráfego aéreo e fazendo previsões meteorológicas. A segurança das atividades aéreas é também sua responsabilidade. Para isso, mantém o pelotão contra incêndio em permanente estado de prontidão e a equipe de serviço de busca e salvamento. Por tudo isso, podemos afirmar que a Base de Aviação de Taubaté é uma organização militar administrativa e operacional. Ela é um exemplo de otimização na administração, servindo de modelo para a criação de outras bases administrativas no âmbito do Exército Brasileiro. Alicerçada em seus valores e princípios e na competência dos seus recursos humanos, a aviação do Exército se consolida a cada dia por sua eficiência e versatilidade, operando em regiões e climas diversificados, nas imensidões amazônicas, no Pantanal, nos Pampas e nas grandes cidades, contribuindo para a defesa do nosso país, seja em missões convencionais, seja em apoio a grandes eventos internacionais. Aviação do Exército. Nossos rotores giram na direção do futuro.